Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo do Canelas, vou te levar para dar aquele rolê para pertinho das notícias do Gigante da Colina. E hoje tem muito papo, hein? Teve jogo do Vasco ontem, o Vasco segue atrás de um camisa 10 e vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. E também, é claro, da recusa do Palmeiras da proposta do Vasco de 4 milhões de dólares por Gabriel Menino, um jogador que poderia jogar na lateral direita e também como volante, e o Vasco também tinha interesse nesse jogador, e o Vasco segue atrás do volante Leonaldi da Ponte Preta. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas eu vou ter que te pedir aquele favor. Senta o dedo no like, porque sentando o dedo no like você ajuda o vídeo, me ajuda, pô, dá aquela moral. O canal precisa crescer, para crescer o like é fundamental. Deixe as suas opiniões. Edu, falou besteira, discordo de você. Edu, concordo contigo. Bota nos comentários, vamos trocar ideia. Vamos falar de Vasco. E seja membro do canal também, porque aí você vem para o grupo de WhatsApp, vai participar de live com a gente ao vivo. Enfim, vai ser um prazer receber cada um de vocês. E ó, a informação que eu recebi, que provavelmente amanhã já estaremos transmitindo o jogo do Vasco ao vivo com imagens na plataforma Dali, no aplicativo da Dali. Então hoje à noite na live a gente vai explicar tudo para que você vascaíno possa estar por dentro e acompanhar o Vasco comigo, com o Mário, com o Deco e com outros convidados muito importantes que traremos. Mas vamos ao que importa. Vamos ao vídeo? Porque o professor Maurício Barbieri falou ontem na coletiva pós-jogo, ele falou bastante sobre essa questão do Vasco ser um time de imposição, um time que marca a pressão, um time que abafa, e demonstrou ter ficado satisfeito com o que viu no começo do jogo e em alguns momentos, algumas chances criadas. É claro, o Vasco fez ontem uma estreia, é o primeiro jogo desse time, do time principal, e mesmo assim, sem o ponta esquerda, jogou o Peck, que é reserva. A dupla de volantes titular foi a reserva, porque jogou Zé Gabriel e Figueiredo, vão ser reserva. A dupla titular deve ser Jair e Marlon Gomes num primeiro momento. Jogou o Nenê, que não vai ser o camisa 10 para o brasileiro, o Nenê vai se aposentar ao final do Campeonato Carioca, o Nenê tem contrato com o Vasco só até abril. O goleiro foi o Alexander, que não vai ser o titular no ano. Na zaga foi o Miranda ao lado do Léo. O Miranda não vai ser titular também, por sinal foi o pior em campo ontem para mim, foi muito mal o Miranda. Então a gente tem que analisar que o Vasco ontem demonstrou um sistema de jogo, uma forma de jogar, e eu acho que foi bem positiva. E o professor Maurício Barbieri analisou dessa forma aqui, ó. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Então, nesse sentido, o resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. Eu acho que durante o jogo a gente conseguiu mostrar comportamentos diferentes, a gente conseguiu ter muitas ações positivas. O que determinou o resultado final, eu acho, na minha opinião, é a maturidade da equipe do River, em relação até ao número de finalizações parecidos, mas eles muito mais eficientes, mais tranquilos, com mais ritmo. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar, e aquilo que não foi tão bom a gente tentar ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso, é o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Outra situação citada pelo professor Maurício Barbieri foi a questão de Nenê e Alex Teixeira. O Nenê ontem gerou uma polêmica muito grande. O Nenê tem 41 anos, é um jogador bem de idade avançada, é um jogador, claro, de muita categoria, muita qualidade, um jogador que o torcedor do Vasco tem muito carinho, mas ele não aguenta mais jogar 90 minutos. E o Nenê ontem jogou 90 minutos. E o professor Maurício Barbieri foi questionado a respeito disso durante a sua entrevista coletiva. E óbvio, vai ser questionado todas as vezes que mantiveram o Nenê 90 minutos dentro de campo. Não tem mais condições. Mas aí a gente chega num ponto principal. O Vasco necessita de um meia. O Vasco necessita trazer um meio de campo que venha de verdade para assumir a camisa 10 e ser o titular. Por exemplo, ontem o Vasco assistiu um recital do Nacho Fernandes, um jogador que foi para o Atlético
aliás, do Atlético para o River, por 15 milhões de reais e poderia ter vindo para o Vasco. Um esforço financeiro para a parte esportiva, porque ele não vai ser revendido. É um jogador que viria para dar retorno esportivo. E ele seria um maestro no meio-campo do Vasco. O Vasco, com 2 bons volantes, o Nath Fernandes ali na frente, Orediano numa ponta, que entrou bem ontem, o Alex Teixeira na outra ponta, caso consiga correr, porque eu vou falar sobre isso também no final desse vídeo. E o Pedro Raul centralizado, a gente teria um time muito mais organizado ofensivamente. Então eu acho que agora é hora, e a gente também vai falar sobre isso. O Vasco vai atrás de reforços. Mas agora o professor Maurício Barbieri sinalizou uma situação interessante. Será que Alex Teixeira pode jogar no meio centralizado no lugar de Nenê? Foi o que ele sinalizou ontem na coletiva depois do jogo. Ele falou assim: em relação aos mais novos, eu acho que é natural. A gente tem alguns jogadores que pela primeira vez estão fazendo um jogo internacional, pela primeira vez estão enfrentando uma equipe desse nível. Isso tem um peso, faz parte do aprendizado deles, como faz da equipe, da formação de equipe. A situação do Nenê foi uma situação de decorrer do jogo. A expectativa é que a gente possa, quando o Alex estiver em condição, que o Alex não foi nem para o banco hoje, porque a gente ainda está aprimorando a parte física, o Alex entrar nessa posição do Nenê, tentar revezar com ele. Eu tinha dúvida como ele ia se comportar até o final, mas ele tentou, lutou, conseguiu sustentar relativamente bem. E voltando na questão do jogo, de novo, eu acho que a gente criou um bom número de oportunidades, precisa ser mais eficiente, conseguiu... E além disso, galera, o Maurício Barbieri mostrou que ele quer mesmo um time de imposição, um time que vai propor jogo, que vai colocar o adversário numa posição de estar nas cordas, de ser totalmente, completamente sufocado. Então é muito importante a gente observar. E para isso, o professor Barbieri vai ter que pensar, porque eu observo, por exemplo, a situação que ele acabou de dizer aqui sobre o Alex Teixeira, que talvez seja muito difícil o Alex Teixeira ser um ponta nas funções que ele coloca os pontas para jogar. Ontem, por exemplo, em vários momentos, os volantes do Vasco adiantavam uma linha, o Pumita e o Lucas Piton fechavam, respectivamente, onde estivesse a bola, como se fosse um volante para fazer a saída, e o ponta ficava ali a postos para voltar para fazer a marcação, o retorno do lateral que tivesse nessa posição mais central. E aí eu quero saber, será que o Alex Teixeira conseguiria ser esse cara? Conseguiria ser um jogador que vai ir e voltar toda hora, que vai correr? O Maurício Barbieri exige muito fisicamente dos times dele. E ontem isso ficou claro. O Vasco fez 20 minutos de um grande jogo até o momento que o físico desceu ladeira abaixo. E na hora que o físico pegou ladeira abaixo, a situação se complicou. O River é um time muito mais entrosado, um time que já estava no seu 3º jogo de pré-temporada, um time que já joga junto há muito tempo. O River teve tranquilidade de botar a bola no chão e envolver o Vasco a partir do momento em que fez o seu primeiro gol, que inclusive foi oriundo de uma bola parada muito mal marcada pelo Lucas Piton e pelo Pedro Raul, mas são questões de ajustes que vão acontecer. Então eu não vejo terra arrasada, eu não vejo nenhuma grande preocupação, eu não vejo nenhuma situação que a gente deva estar aqui se descabelando. Eu acho que o Vasco foi fazer uma partida de experimento, fez uma partida de experimento com um time muito bem preparado e o principal, o River Plate mostrou ao Vasco e mostrou ao Maurício Barbieri a realidade. O Vasco precisa de reforços, ainda falta muito para que a coisa esteja arrumada, para que o trem esteja nos trilhos. Então, resta ao Vasco agora treinar bastante, organizar as coisas pontuais, e foi ótimo. Quem está criticando aí o Vasco ter ido jogar contra o River Plate está maluco. Foi ótimo o Vasco poder jogar contra um adversário de primeira prateleira, para expor de verdade os defeitos. E é assim, em cima dos defeitos, que o Vasco vai melhorar, vai aprimorar e vai fazer uma temporada muito segura. É o que a gente espera e eu confio completamente no trabalho do professor Maurício Barbieri. Eu acredito que ele possa ajudar demais. E sobre o sistema de jogo do Vasco, o professor Maurício Barbieri falou dessa forma para encerrar a sua entrevista coletiva. Acho que sim, eu acho que no geral o que a gente viu hoje foi uma equipe que foi agressiva,
no sentido de incomodar o adversário, não deixar o adversário confortável para construir. Uma equipe que procurou também agredir quando tinha a bola, criar boas oportunidades, um jogo bastante intenso, que em alguns momentos ficou mais aberto do que a gente gostaria, mas isso é em função do ritmo, são situações que é difícil o treinador reproduzir no treinamento, né? São situações do jogo. Então eu acho que, no geral, essa cara de ser uma equipe agressiva, de ser uma equipe intensa, de ser uma equipe que busca a todo momento o gol, a gente vai manter isso e agora é aprimorar para depois buscar outras situações melhores. Dito isso, rapaziada, ficou bem claro, o Vasco precisa mesmo de reforços, o Vasco vai necessitar de um tempo até abril para estar preparado para o Campeonato Brasileiro. Eu quero que você, vascaíno, esteja ligado, prestando muito bem atenção no que eu vou te dizer. O Vasco não está concentrado em Campeonato Carioca. O Vasco vai jogar o Campeonato Carioca para treinar o time, então vai ter experimento no Carioca, quer vocês queiram ou não. O Vasco vai preparar o time para abril, para o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já é em fevereiro, mas o Vasco pega adversários bem menores. Eu acho que o Vasco não vai ter tanta dificuldade contra esses times pequenos, esses times de menor investimento. Mas, é claro, a gente vai cobrar, porque campeonato de mata-mata é obrigação e o mais longe possível. O Vasco precisa, inclusive, da grana. O Vasco tem dinheiro hoje? Tem, mas dinheiro não se joga fora, não. Esse dinheiro que entra a cada classificação pode ser investido numa situação dentro do CT na reforma ou numa questão de auxiliar o clube associativo a cuidar melhor de São Januário, porque a gente já falou aqui nos vídeos quanto está precisando. Então o Vasco vai precisar priorizar um pouquinho a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Carioca, vocês podem esquecer, o Vasco vai jogar realmente para compor elenco, aliás, para qualificar o elenco. E falando em qualificar o elenco, o Vasco vai em busca de jogadores, tá, gente? A gente tem informação que o professor Maurício Barbieri já tem mais ou menos um esboço do que está faltando. E está faltando um zagueiro pela direita. E agora o Vasco vai olhar perfis de jogadores mais experientes para dar rodagem a esse elenco, para dar jogadores com cancha, jogadores com disposição, que sejam rochedo, que cheguem para jogar e dar experiência. Então o Vasco vai atrás de um zagueiro pelo lado direito, que vai ser o companheiro de zaga do Léo. Ontem ficou exposto, né? Miranda não dá. Ulisses também é outro jogador que não tem mais condição, precisa ser emprestado. E o Vasco hoje, dentro dos jogadores da base que temos, não dá pra gente sair tacando nas mãos do Pimentel ou do Zé Vitor a responsabilidade de jogar do lado do Léo, sendo titular numa temporada tão importante. O Vasco vai realmente atrás de um zagueiro pela direita que seja um jogador de nível, de preferência um jogador com passagem por Europa, um jogador com disposição para chegar, vestir a camisa e jogar. Edu, mas e o Robson, Bambu? Lá ele. O Robson ficou no Rio porque não conseguiu viajar por questão de documento. Eu já tinha informado isso para vocês. Mas ele também não vai ser titular, tá? O Robson é mais um jogador de composição de elenco. Vai vir para ser reserva. Ele não vem para ser titular. Então o Vasco vai sim atrás desse zagueiro pela direita. E o Robson vai brigar por vaga com esse zagueiro. Entenderam? Outra situação que o Vasco vai ter que buscar em contratação é um volante. O Jair não vai poder jogar sozinho. Ontem o Figueiredo fez um jogo que eu vou relevar, é o primeiro jogo dele como volante, nessa nova função, num novo esquema, com novos companheiros. Eu não estou aqui para crucificar o Figueiredo e culpá-lo pelo resultado da partida, de forma alguma, pelo contrário, o Lucas Figueiredo goza da minha confiança, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas a questão é que o Figueiredo ontem estava muito perdido, e a gente começa a perceber que o Vasco vai sim ter que ir atrás de mais um volante. Mais um volante, principalmente para o lugar do Zé Gabriel. Ontem, por exemplo, o Jair seria um cara que jogaria no lugar do Zé Gabriel. Mas diante da atuação do Figueiredo, ele entrou no lugar do próprio Figueiredo mesmo. Mas, se o Maurício Barbieri não vê o Jair como esse primeiro volante, o Vasco vai ter que ir atrás do primeiro volante. Edu, você está falando em jogador experiente, primeiro volante e tal, o Souza. Pode ser que seja o Souza. Mas o Souza, se vier, vai brigar por vaga. Não vem com o status titular. Vocês podem esquecer. É um jogador já com uma idade mais avançada, mas é um jogador experiente dentro do perfil do que o Vasco precisa agora, mas vai brigar por vaga. Uma dupla de volantes com Souza e Jair fica boa? Fica, eu acho que fica boa. Eu acho que fica realmente uma dupla interessante. Mas a gente tem que ter calma nessa análise e ver que o Souza vem para brigar por vaga. Souza não vem para ser titular, beleza? Outra posição, o meio. Essa posição o Vasco vai gastar dinheiro. Essa é a realidade. Edu vai falar da cereja do bolo. É o Di Maria. Não, galera. Não.
Quem tá falando de Di Maria pra vocês tá mentindo pra vocês, tá? Não tem nada com Di Maria, não tem nada com o Rames Rodrigues agora, por enquanto, tá? Estão mentindo pra vocês. Mas é fato, isso aí é líquido e certo. O Vasco vai atrás de um camisa 10. E esse camisa 10 vai ser um jogador de rodagem. Por quê? Um jogador que já tenha jogado na Europa, um jogador que tenha disposição, que já tenha vestido camisa da seleção do seu país, seja ele qual for, o Vasco vai atrás de um camisa 10. Edu, mas o Vasco pode voltar a carga em cima do Franco Fagundes? Pode acontecer. Pode sim acontecer. Mas é aquela situação. O Nacional quer um dinheiro muito alto, o Vasco acha que o Franco Fagundes vale um valor X, o Nacional quer cobrar XX, e aí a banda não toca assim. Não é porque a gente tem dinheiro que a gente é trouxa. A gente vai pagar o que os outros querem. Não é assim que a banda toca. A gente tem que pagar aquilo que o jogador realmente vale. E o Vasco pode tentar o Franco Fagundes, como eu disse, não desistiu da contratação. Mas o Vasco vai gastar um dinheiro a mais para trazer esse camisa 10. E a última posição, que também o Maurício Barbieri olha e entende como carente, é a ponta esquerda, o Luca Orediano. Vem para ser o titular da direita, entrou muito bem ontem, tá tudo certo, mas na ponta esquerda vai ser necessário o Vasco trazer. Edu, Diego Valois, calma. Mesma situação do Franco Fagundes. O Tadieres de Córdoba quer um valor X, o Vasco quer pagar Y e a parada não vai caminhar. Eles querem ganhar muito mais do que o jogador vale. Então a gente vai ter que ter calma. Mas, de fato, eu garanto a vocês, o Vasco vai ao mercado. Falando de volante lá atrás, como eu falei, o Vasco já está negociando pelo Leonaldo também da Ponte Preta, que seria um jogador também de composição de elenco. Então, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa hora, muita calma nessa calma, porque é desse jeito e dessa forma que o Vasco vai se organizar para o ano de 2023. Rapaziada, hoje completam 22 anos do tetracampeonato brasileiro do Vasco, então a gente agradece a Juninho Pernambucano, a Euler, a tantos ídolos, o Elton também, que era o goleiro, a tantos jogadores que lá no ano 2000 conquistaram o título, quarto título brasileiro da história do nosso gigantesco da Colina. As estrelas estão aqui, ó, dos nossos 4 títulos nacionais. Beleza, rapaziada? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Mais tarde tem live 8h30, vamos explicar transmissão ao vivo com imagens amanhã do jogo do Vasco na plataforma Dali, com a equipe aqui do canal Os Vascaínos, eu, Deco, Mário Coelho e outros convidados. E você, vascaíno, não fique de fora da nossa live hoje, às 8h30. Beleza, rapaziada? Tamo junto, obrigado e valeu!